Chamado, uma boa noite. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. É com alegria que eu volto a essa igreja querida, amada, onde eu me sinto em casa. Tenho estado aqui com alguma frequência, pelo menos de 1 a 2 vezes no ano, e também já fazendo algumas coisas juntos, principalmente com a juventude aqui. A gente, ano passado, fez um retiro em conjunto, foi um tempo precioso, onde a gente pôde passar um final de semana ali numa pousada e desfrutar da convivência um dos outros. Outros eu caminho mais de perto. O Juninho é meu aluno esse ano, gente. Então, se tiver alguma reclamação, alguma coisa, pode falar comigo e vice-versa. Mas ele tem sido um bom aluno lá na escola. Semanalmente a gente se encontra. E é com alegria que eu estou aqui, essa igreja amada, querida e pastoreada por um grande amigo. Pastor Jefferson já tinha me feito um convite em janeiro para estar aqui, mas infelizmente em janeiro eu não tive como aceitar o convite. Em janeiro eu fiquei sozinho lá na igreja, o outro pastor estava de férias e o volume de compromissos foi muito grande para eu também me ausentar e estar aqui. E aí quando ele fez esse convite para estar aqui hoje, eu não tinha nem como dizer não, já tinha recusado um convite em janeiro, eu tive só que aceitar e combinar lá com outro pastor que permaneceu na igreja. E eu fico muito feliz em perceber, muitas vezes a gente como pastor, dada a necessidade de se ausentar em algum momento, a gente fica preocupado com a igreja, né? Como é que as coisas vão andar, como é que as coisas vão caminhar, se as coisas vão funcionar, como se a gente, né, as coisas dependessem da gente. E na verdade não dependem, né? Assim como eu me ausentei hoje lá da igreja, eu sei que as coisas estão caminhando lá, e é bom ver, mesmo na ausência do pastor Jefferson, a igreja está aqui, né? A turma nova aí, que é gás novo, sangue novo aí, também assumindo responsabilidades, e é isso é o corpo de Cristo, isso é a gente exercendo o nosso papel, e quando cada um faz a sua parte, o todo ganha e o nome de Jesus é engrandecido. Eu quero orar com você e depois compartilhar da palavra do Senhor com você também. Feche seus olhos, agradeça a Deus a bênção de estar aqui e da gente poder desfrutar desse tempo precioso na presença do nosso Deus. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, pela bênção de cantar essas canções que falam do teu amor, que falam da tua fidelidade, canções também que expressam os nossos desejos, Senhor. E, sobretudo, o nosso desejo de caminhar na Tua luz, em obediência ao Senhor. E nós sabemos, Senhor, que isso só será possível quando, de fato, nos voltarmos para a Tua palavra e nela buscarmos orientação para a nossa vida. E quando, nas nossas fraquezas e limitações, formos impulsionados pelo Teu Espírito, que nos acompanha, que nos exorta, que nos encoraja, a que cada dia sejamos mais parecidos com Teu Filho amado, Jesus. E ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor, nessa hora, nós pedimos que a nossa mente seja preenchida de conhecimento e que o nosso coração seja preenchido de piedade, Senhor. Que não seja uma experiência só de adquirirmos informação, mas de sermos transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com uma pergunta, e essa pergunta não é para você me responder, essa pergunta é para levar você a uma reflexão. E a pergunta é o seguinte: que sentimentos, que emoções vêm à tua mente quando você pensa na palavra família? Quando você pensa nessa palavra, família, quais são os sentimentos que ocupam o teu coração? O que essa palavra evoca na tua vida? E eu falo assim porque eu sei que para muita gente aqui a palavra família ela pode ser traduzida como afeto, aconchego, carinho, dedicação, cuidado.
bem-estar, e por aí vai. Mas pode ser que para outras pessoas essa palavra se traduza num nó na garganta nessa hora. Sentimentos que nada tem a ver com o que eu acabei de descrever. Pode ser que ao você pensar no conceito de família, isso traga para você tristeza, marcas talvez e feridas não tratadas. E eu quero dizer, antes de mais nada, antes inclusive de abrir o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite, eu quero dizer para você que em Jesus, e somente nele, a gente pode ressignificar o sentido de família. Ressignificar significa trazer um novo sentido, um novo significado. Quando a gente olha para a primeira família da Bíblia, que a Bíblia nos apresenta, ali com Adão e Eva e os seus descendentes, a gente vê uma família afetada pelo pecado. Deus não criou família, Deus não estabeleceu relação entre pessoas para que fossem relações conflituosas. O padrão de Deus é um padrão de perfeição, de unidade, de companheirismo, de fidelidade. Só que uma vez que o homem tenha pecado, o homem foi afetado por esse pecado, e esse pecado trouxe consequências e traz consequências. Nosso mundo é um mundo marcado pela realidade do pecado. O fato é que aquela primeira família, ela já é uma família em desordem. Uma família onde já logo no início você tem o marido se voltando contra a sua mulher e dizendo: olha, foi ela que me levou ao erro, que me induziu ao erro. E se parasse por aí, talvez não estava bom, né? Mas no desdobramento daquela família você tem um assassinato ali. Tomado pela inveja, Caim atenta contra a vida de Abel e o mata. E aí a gente se depara com cenas como a gente viu essa semana em Suzano e em outros lugares, já oramos por isso essa noite, onde vê de uma forma tão cruel pessoas atentando contra a vida do outro, sem piedade. Contudo, isso é uma realidade desde que o mundo é mundo, desde que o pecado afetou esse mundo. Mas eu falei para você que em Jesus e é só através dele que a gente tem a condição de ressignificar o sentido de família, ou qualquer outro termo que deveria ter um sentido positivo, mas que ao longo da nossa vida, dadas as nossas experiências, acabou tomando um sentido negativo. Quem sabe a palavra pai para você evoca um sentimento ruim e não era para ser assim? Quem sabe a palavra mãe era para evocar um sentido positivo e pode ser que não seja a sua realidade. Quem sabe a palavra irmão era para suscitar em você um agrado, expressão de amizade, companheirismo, de afeto, mas talvez não seja assim que se traduza na sua experiência. Mas em Jesus, volto a dizer, a gente pode ressignificar esses termos. Se por um lado Gênesis nos apresenta um irmão mais velho atentando contra a vida do irmão mais novo e o matando, o Evangelho nos apresenta Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, que morreu por nós, nos trazendo uma nova compreensão do que é sermos irmãos. O entendimento do Evangelho é que um irmão, ele não atenta contra a vida do outro, ele não o fere, ele não o mata. E eu quero dizer para você de antemão que existem várias formas de matar alguém. Jesus Cristo vem nos ensinar o que é o verdadeiro irmão. Aquele que se entrega, que se doa, que se sacrifica em favor do outro, em favor dos seus irmãos mais novos, que somos nós. Eu quero, depois dessa introdução, convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 133.
E eu quero ler com você esse texto e nele meditar nessa noite. Salmo de número 133. Eu quero falar sobre relacionamento, eu quero falar sobre família nessa noite. E enquanto eu falo sobre família, eu queria que você tivesse em mente dois planos aqui. Que o tempo todo você pensasse em duas dimensões de família. Eu queria que você pensasse, num primeiro momento, na sua família de sangue, porque muitas vezes a gente, envolvidos com aquilo que a gente chama de família da fé, a gente despreza, a gente esquece, a gente põe de lado a nossa família de sangue. E eu queria, nessa noite, desafiar a pensar na sua família de sangue. Pensar nos seus pais, pensar nos seus filhos, pensar nos seus irmãos de sangue, pensar no seu cônjuge. Mas eu queria também, à luz desse texto, que você estivesse pensando em família enquanto família da fé. Corpo de Cristo que se reúne aqui, nesse local, mas também que está espalhado sobre a face da terra, na sua multiforma. Mas, sobretudo, nesse com quem você convive de perto, com quem você gasta tempo, divide da sua rotina. Então, vamos lá para o texto? Texto muito conhecido, diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que Deus os abençoe e esteja nos edificando através desse texto. Esse texto ele pode ser entendido, como outros também, como uma espécie de quadro. Pensa num quadro, numa tela, e via de regra você tem, num quadro você tem a moldura e você tem a tela propriamente dita, onde está ali então retratado uma cena. E a moldura desse quadro aqui nos é dada pelo verso de abertura desse salmo e pelo verso de fechamento desse salmo. Esse salmo começa com uma expressão de agrado, de regozijo do salmista, que diz, de forma exclamativa: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ele está rejubilando, ele está exaltando o fato da união fraternal. E ele vai dizer que isso é agradável, isso é bom, quando os irmãos vivem em união. E eu falei que então esse quadro ele tem uma moldura, e essa moldura então se fecha lá no último verso, quando ele diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Esse verso ele está em conexão lá com o primeiro. Aonde vivem unidos os irmãos. Aonde vivem unidos os irmãos, o Senhor derrama, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A gente tem aí uma moldura que delimita os limites desse salmo. Mas esse salmo também nos traz algumas cenas, e eu quero falar um pouco mais sobre essas cenas que são pintadas, vamos dizer assim, pelo salmista. Quando o salmista fala do óleo da unção e quando o salmista fala do orvalho do Hermon. E essas imagens, elas têm muito a nos dizer sobre essa dimensão tão importante da unidade. Do experimentar da unidade dentro da nossa casa. De não somente de experimentar, mas quem sabe de se dedicar, de se esforçar, de buscar
no que depender de nós, viver em unidade na nossa casa. Esse texto tem muito a nos falar sobre também todo esse empenho em vivermos em unidade na casa de Deus. Na casa de Deus. A primeira coisa que eu quero destacar é que unidade não tem a ver com uniformidade. Ok? Unidade não significa uniformidade. Uniformidade tem a ver com sermos iguais ou muito semelhantes. Uniforme é aquilo que a criança usa lá, por exemplo, quando vai para a escola. Eu lá em casa eu sou extremamente exigente. Acabei não me apresentando, está ali minha esposa, tá bom? Desculpa. Em tempo ainda, tá? Maria Luísa, minha esposa, com quem eu convivo há quase 20 anos, dos quais 15 casados. Nós temos 2 filhas que resolveram, né? Uma já faz 11 anos terça-feira e a outra tem 8. E resolveram ficar na igreja. Então a gente deixou elas lá com os avós, estão lá e não vieram com a gente, mas eu estou hoje ali acompanhado e muito bem acompanhado por ela. E ela é testemunha de que eu sou muito exigente com essa coisa. Hoje, pode ter certeza, vou chegar em casa daqui a pouco. Meninas, já separaram o uniforme para amanhã de manhã? Quem estuda de manhã é um desespero, né? Você tem que acordar, tem que empurrar alguma coisa lá, que seja um pedaço de pão Nescau, e levar para a escola. E se você ainda tiver que ficar catando meia, tênis, e não sei, a gente chega atrasado. Então eu peço, separa o uniforme. E quando eu deixo elas lá na escola, lá vão elas, como todas as outras crianças, usando a mesma camisa, o mesmo short. Mas Deus não nos chamou para viver em uniformidade. Deus nos chamou para viver em unidade. E é possível, e eu vou dizer que não é só possível, é desejável aos olhos de Deus, que a gente experimente da unidade, mesmo que não sejamos uniformes. E uma pergunta que surge é, ora, se Deus quisesse, Ele nos poderia fazer cópias, réplicas, exatamente iguais uns aos outros? Sim. De preferência, escolhendo o mais bonito aqui assim, né? Podia fazer, todo mundo igual. A mais bonita fazer todo mundo igual, né? Só copia. Mas Deus nos fez diferentes. Ora, tem um mistério por trás disso. Deus quis assim. Eu estou falando isso porque quando o salmista apresenta essa primeira cena onde diz que a expressão da comunhão entre os irmãos, ela é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Nessa imagem está retratada um elemento de unidade em meio à diversidade, em meio às diferenças. O que o salmista desenha, retrata aqui, é um ato muito importante, que era o ato da unção. Quando a gente vai ao Antigo Testamento, a gente vê sacerdotes, como o caso de Arão, sendo ungidos, reis sendo ungidos, e o ato da unção era um ato de autorização, de legitimação para o exercício daquele ofício. Aqui na igreja, isso é motivo de alegria no meu coração. Essa igreja, na última reunião do presbitério, apresentou, se eu não estou enganado, 3 novos candidatos ao ministério. É isso? Isso foi, motivo de alegria. Isso deve ser motivo de alegria na vida dessa igreja. Isso testemunha da saúde dessa igreja, da vitalidade dessa igreja. E assim sendo, haverá um momento, e eu torço para esse momento, e eu sou da comissão de candidatos lá no presbitério, examinei cada um deles lá, batemos um papo, não foi nada difícil não, né? E eu espero ao longo dessa caminhada, lá no final, também continuar na comissão de candidatos, quando eu tiver que examinar vocês para, então, serem ordenados.
A gente, hoje não pratica a unção no sentido de pegar um elemento como óleo e derramar, mas haverá sim, eu espero esse dia, onde vocês se ajoelharão diante de um concílio, nós estenderemos as mãos e com as nossas mãos impostas sobre vocês, nós ordenaremos vocês ministros do Evangelho. E com aquele ato nós vamos estar legitimando diante daquelas pessoas e de Deus que vocês estão autorizados para o exercício do ministério. Assim acontecia também lá no Israel, no passado, quando um rei era então escolhido, e vamos lembrar que Israel era uma teocracia. O rei ele não era escolhido por voto popular ou por nenhum outro mecanismo, mas ele era orientado, Deus orientava quem deveria ser o rei, e aquela pessoa escolhida, então, sobre ela era derramado o óleo, e naquele ato se dizia, então, esse homem está autorizado, está chancelado pelo Senhor para o exercício desse papel. E a cena retratada pelo salmista é essa, agora não um rei, mas de um sacerdote, onde sobre a cabeça dele é derramado um óleo como um sinal de aprovação de Deus. Deus aprova aquilo. Deus legitima aquilo. E é curioso nos detalhes que o salmista nos apresenta, porque, diferente às vezes, eu confesso, quando eu vou batizar, às vezes vejo aquela criança com o cabelinho tão penteadinho, dá uma pena de derramar muita água ali e bagunçar tudo aquilo, a gente fica às vezes economizando ali só. Mas esse óleo não é um bocadinho, esse óleo é um óleo transbordante. Você consegue pensar nessa cena desse óleo sendo derramado sobre a cabeça de Arão? Mas é tanto óleo que esse óleo não fica retido na sua cabeça e começa a escorrer pela barba. Não era óleo de soja não, tá, gente? Nesses óleos assim que a gente, era um óleo aromático, um negócio bom, cheiroso, e esse óleo vai escorrendo pela barba dele. Mas é tanto que nem a barba retém, e esse óleo chega até onde? A gola das vestes. E aí tem um detalhe. O sacerdote, a gente tem lá, sobretudo em Levítico, você tem uma série de orientações sobre os rituais, e ali a gente tem uma descrição em detalhes como deveria ser a vestimenta do sacerdote. Todo aquele paramento que o sacerdote vestia. E entre tantas coisas que compunham aquela vestimenta, todo aquele paramento, o sacerdote trazia no seu pescoço, junto à gola da sua veste, uma espécie de colar com duas argolas. Duas argolas. E em cada uma daquelas argolas estavam gravados, inscritos, o nome de 6 tribos de Israel. Lembrando que Israel era composto por 12 tribos. Então você tem 6 tribos gravados, o nome ali, numa aquela argola e numa outra argola. E a cena que você tem é desse óleo da aprovação de Deus, esse óleo do regozijo de Deus, da chancela de Deus, escorrendo e chegando até aquele elemento aonde estavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel. O sacerdote, ele era um elemento de unidade entre aquelas tribos. Tribos diferentes, tribos que receberam heranças diferentes, ministérios diferentes, que realizavam papéis diferentes, mas que estavam unidos num único Senhor, num só culto, e a figura do sacerdote era a figura que simbolizava a unidade daquelas 12 tribos. Por isso, é bom a gente ver, e aqui através dos anúncios da igreja, a gente vê, tem um ministério de juventude, você tem o trabalho feminino, você tem os pequenos grupos, você tem as classes de escola bíblica. E nessa diversidade de idades, nessa diversidade de trajetórias, de histórias, porque nós estamos diante de pessoas aqui que tiveram histórias diferentes, trajetórias diferentes. E esse mosaico multicolorido que é a igreja, ele está unido. E eu digo mais, não unido só por um óleo que desce
sobre a barba, sobre a cabeça, sobre a barba, mas unido pelo precioso sangue de Jesus Cristo que escorreu na cruz do Calvário. Qualquer coisa que seja diferente de unidade não provém do Senhor. Qualquer coisa que cheire a partidarismo não provém do Senhor. O propósito de Deus é que a gente caminhe em unidade em meio às nossas diferenças. E eu quero dizer uma coisa para você, não é apesar das nossas diferenças. Não é apesar das nossas diferenças. Porque não é um sentimento de lamento. Apesar da gente ser diferente, a gente vai caminhar junto. Não. Porque a gente é diferente, a gente vai caminhar junto. Sabe por quê? Porque eu me vejo completo em você. Porque eu me vejo mais pleno através de você. Imagina se todos nós aqui fôssemos, pensando na imagem que Paulo nos traz de corpo, todo mundo aqui fosse olho, ou se todo mundo fosse ouvido. E nós somos corpo, e assim devemos ser, porque cada um exerce um papel. Cada um tem um dom, uma vocação. E o meu desejo é que a gente entenda isso e experimente disso entre nós. Mas eu falei que esse texto ele tem uma segunda imagem. A segunda imagem retratada pelo salmista agora não é mais sobre o óleo, mas ele fala de um orvalho. O orvalho é aquela massa úmida, densa, que vem das regiões mais frias. E o que o salmista retrata é algo muito interessante quando ele diz é como o orvalho, se referindo ainda à vivência, à convivência dos irmãos unidos. E ele vai dizer como o orvalho do Hermon. O Hermon é o ponto culminante de Israel. Cerca de 3.000 metros de altitude. Uma região que fica lá no extremo sul da Palestina, pertinho de Damasco, capital da Síria. Lá na região limítrofe já do território de Israel. E ele vai dizer que essa experiência da comunhão é como esse orvalho que nasce lá no Hermon, lá no extremo norte, e vem percorrendo todo o território de Israel até chegar onde? Nos montes de Sião, que estão no outro extremo, lá na Judéia, lá no sul. As áreas mais ao norte daquele território são as áreas mais férteis, as áreas mais úmidas, ao passo de que as áreas mais ao sul são as áreas mais secas e áridas, então logo áreas menos produtivas. E ele está dizendo, através dessa imagem, que um fenômeno de algo que nasce lá no Hermon e que nesse caminho vai precipitando, vai umedecendo aquela terra até chegar lá nos montes de Sião. Essa experiência da comunhão, ela é revitalizante. E com todo o carinho que eu tenho por essa igreja e por ter acompanhado essa igreja ao longo de algum tempo, e quando eu entro aqui, eu vejo, e falo isso com muita alegria, uma igreja que vem passando por um processo visível, claro, de revitalização. De revitalização. Deus tem usado a liderança dessa igreja, Deus tem usado você nesse processo. Agora eu quero dizer para você que revitalização envolve relacionamentos revitalizados. Revitalização não é só uma dimensão litúrgica, revitalização não é só uma dimensão estética, embora vocês hoje tenham um templo lindo. Revitalização passa necessariamente por relacionamentos refeitos. Por relacionamentos refeitos.
E essa experiência ela é contagiante. É como esse orvalho que vem de uma região tão distante e vai se espalhando, precipitando ao longo do caminho e levando vida aonde antes não havia vida. E pode ser que aqui entre nós haja pessoas cujos corações sejam como terra árida. Gente que se fechou a relacionamentos. Gente que não acredita mais em amizade. Gente que olha para esse versículo e diz, bom, seria muito bom se fosse verdade. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Gente que foi, por conta de experiências ruins, foi tendo seu coração cauterizado. Às vezes gente boa, mas gente que foi traída, gente que foi, sabe, que não foi correspondida e vai se fechando, vai se tornando uma pessoa seca, árida, sabe? Desconfiada. Já viu aquele animal que apanhava, aí um dia chega alguém para dar carinho nele, estende a mão, ele recua, porque ele já vê qualquer gesto como um gesto ameaçador. Tem gente assim. Tem gente que você estende a mão e ela acha que aquilo é um golpe. Gente machucada. Mas quando você se coloca nesse lugar, como esse orvalho, que se faz elemento umidificante, como você se coloca nesse lugar de ser usado por Deus para levar vida onde não havia mais, nos lugares mais rochosos, mais inférteis, há de nascer vida. Hoje eu estava reparando, eu fui estacionar o carro lá na igreja e eu estacionei com cuidado, porque tinha umas plantinhas assim, para eu não subir nas plantas. Eu estava vendo, tinha uma planta nasceu no meio de uma pedra, assim, interessante, né? Lugar seco ali. Eu estava com um restinho de uma água assim, eu falei, vou jogar ali, tadinha, não sei quando ela fica ali. Joguei um pouquinho de água nela. Entenda que você pode ser instrumento de Deus para umedecer o coração de alguém. E ver o milagre de ver brotar nesse coração amor, afeto, carinho, e essa pessoa se abrir novamente a um relacionamento verdadeiro. Esse texto fala de unidade em meio a nossas diferenças. Esse texto fala de unidade como uma experiência revitalizadora. Mas esse texto fala, e eu quero encerrar aqui, que unidade, mais do que tudo, é a expressão da graça de Deus. Mais do que empenho humano, em última análise, revitalização é a manifestação da graça, da maravilhosa graça de Deus. Isso não significa que eu e você não tenhamos parcela no sentido de nos dedicarmos à unidade, de buscarmos ela. Temos sim. No que depender de vós, tende paz com todos. Suportai uns aos outros. A Bíblia é cheia de imperativos no sentido da gente se dedicar ao outro, de buscar o outro, de não desistir do outro. O texto de João é rico nisso, nos convocando a amar uns aos outros, mas no final das contas, desfrutar da unidade é desfrutar da própria graça de Deus. Tem um verbo aqui nesse texto que não pode passar pelos nossos olhos de forma desapercebida. E eu quero ler com você e você vai perceber isso comigo. Verso 2 diz lá que a expressão da unidade, a experiência da unidade é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce, atenta para esse verbo aí, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola
das suas vestes. Verso 3, é como o orvalho do irmão que desce. Desce. Esse verbo se repete 3 vezes. E existe uma razão de ser. Ele não está aqui aleatoriamente, ele está aqui para nos dizer que a experiência da unidade é como o óleo que desce, é como o orvalho que desce. É algo que vem do alto, que desce da presença de Deus. Deus que é a unidade em perfeição, Pai, Filho e Espírito Santo. Expressão plena e perfeita da unidade. E só é possível vivenciarmos, ainda e apesar das nossas limitações, o que é unidade, se isso descer dos céus. Por isso, ore para que haja unidade. Falando em revitalização, e eu sei que essa igreja vive esse momento, e as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a chegar. Tem um monte de gente aqui que para mim são rostos novos, gente que eu nunca vi. E isso é motivo de alegria, é sinal que o Senhor tem trazido pessoas a esse lugar, de um ministério de louvor e adoração aqui, com fartura, até sax, né? Tem coisa bonita, né? Talvez hoje, entre tantos desafios que ainda estejam diante de vocês, talvez hoje, um dos grandes desafios é vocês entenderem que nesse momento de frutificar, nesse momento bom que vocês estão vivendo, vigiem para que a unidade seja mantida. Vigiem para que a unidade ela continue sendo uma realidade. Muitas vezes, no tempo de crescimento, a gente relaxa nas relações. Muitas vezes, no tempo de crescimento, nós somos assediados pela competitividade, pela vaidade, e a gente se perde em meio a tudo isso e esquece que, na essência, ser igreja é caminhar unidos e unidos ao Senhor. Não basta a gente estar unido. Falava no retiro de carnaval lá da igreja, e fecho com essa palavra, que não basta a gente caminhar junto, a gente tem que caminhar junto com o Senhor. Um exemplo de um casal que caminhava junto, estava fechado ali, fechamento puro. Ananias e Safira. Lembram? Atos fala disso, fechamento puro, os dois ali. O que aconteceu? Foram o quê? Fulminados. Por quê? Não fecharam com Deus. Né? Esse negócio era só entre eles. Então, que não seja uma experiência da unidade só entre nós, mas nossa com o Senhor. Para que em unidade a gente caminhe de acordo com a vontade dEle. Amém? Eu convido você, nesse momento de transição aqui para a Santa Ceia, você, à luz de tudo que a gente ouviu, e a Santa Ceia é uma das expressões mais claras da unidade, né? Eu queria que você fechasse seus olhos e silenciosamente você orasse enquanto os presbíteros se colocam aqui à frente e todos aqueles que normalmente auxiliam na distribuição dos elementos estejam aqui também para que a gente possa proceder à ministração da Santa Ceia do Senhor.